podemos focar somente no nosso trabalho. Sem dúvida, a expertise de mais de 20 anos e os profissionais treinados que nos oferecem foi o diferencial na nossa escolha. Acabou nossa dor de cabeça na empresa. Toda a equipe é muito qualificada e estamos muito satisfeitos com os serviços prestados. Importe, mais que uma empresa, um novo jeito de cuidar. Acesse nossos canais digitais e conheça soluções que vão te surpreender. Oito horas 4 minutos em Campos. Voltamos com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM 98,3 com o patrocínio de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Tem uma informação do trânsito aqui para você que vai transitar agora pela 28 de março, sentido centro. Fique atento aí. Houve uma colisão ali próximo a ouvidor Marechal Floriano, na 28 de março, e está deixando o trânsito após a Rua do Gás praticamente parado, está parado ali, né? Então, está muito complicado, muito lento, tem essa retenção aí na 28 de março, para quem vem da Baixada, vem de Donana, Goitacazes, dessa região toda aí, para o centro, pode pegar ali a Presidente Kennedy, né? Lá é Presidente Kennedy, não é? No Jockey, como pode pegar também a Gilberto Cardoso para acessar aqui o centro, caso queira vir pelo centro. Ou pode também optar lá pela Felipe Web, né? Felipe Web, obrigado. A própria Felipe Web também, né? Isso no sentido centro. Se quiser ir para outra região da cidade, Pecuária, para essa região, também vai ter que passar pelo centro. Ou lá pela Arthur Bernardes, aí fica um pouco mais distante, mas está fluindo bem o trânsito por lá. Okay? Na verdade, dá para pegar, tá dando para pegar a Rua do Gás ou nem isso? O trânsito está parado antes da Rua do Gás? Não, porque a Rua do Gás ainda tem esse problema. Para quem vai pegar 28 de março, por exemplo, pela Rua Marechal Floriano, fique atento. Não, tá conseguindo, mas já está avançando ali a lentidão, entendeu? Para antes da Rua do Gás. É melhor subir pela Gilberto Cardoso, subir lá pela Felipe Web, como você falou. São 8 horas e 6 minutos. Nós hoje estamos conversando com a Graciete Nunes, que é diretora do CEP em Campos. Volta com o seu tema ou quer que eu refaça aquela pergunta aqui da Deixa eu só ir lá no grupo rapidinho, porque lá no grupo tá tendo lá a participação da Luiz Abreu Barbosa lá, falando lá do intervalo do jogo Brasil e Jamaica, né? E falando um pouquinho lá, com o Brasil claramente ansioso para abrir o placar, né? E já que o empate classifica às oitavas a Jamaica, né? Em segundo lugar no grupo, com o primeiro lugar aí previsível para a França, né? E isso gerou lá um certo comentário. A Silvana Venâncio falando das poucas expectativas, que o time está bastante ansioso, mas que está na torcida para que o gol saia, né? Porém, se passar, a seleção vai pegar aí times mais fortes. Então, uma observação, Silvana Venâncio participando lá no grupo. Silvana sempre, como diz o técnico do Flamengo, contundente. Isso. E aí, a gente aproveita... Mas verdade o que ela está falando. Sim, e aí a gente aproveita porque a Silvana Venâncio fez uma pergunta para a Graciete lá no grupo também, né? E a gente aproveita para ler, Graciete, na sua opinião, o que falta em Campos e Estado para os profissionais de educação serem valorizados com salários justos e condições de trabalho, para o trabalho? E aí tem também uma outra pergunta do Arnaldo Garcia, falando, professora, a cada ano que passa surgem novidades na maneira de fazer o aluno aprender. São novos métodos, a tecnologia chegou para o professor e para o aluno, enfim. Como essas adequações a esses novos tempos e a relação aluno e professor, né, como esse desafio de ensinar para quem acha que já sabe de tudo, né? E aí são duas perguntas que a gente deixa para a Graciete ao longo do programa, você vai respondendo aí, né? Então, se você quiser já falar dessa da de Silvana,
é exatamente onde ela pergunta, né, qual a sua opinião, o que falta para a valorização dos profissionais, tanto do município quanto do estado, em relação a salários melhores. Então, é muito pertinente essa pergunta. Obrigada aí a Silvana pela essa contribuição aí dessa pergunta, é uma boa provocação. Falta vontade política. Eu acho que o que falta é vontade política e o olhar sobre a educação. Não há de se falar em contingenciamento de investimento na educação. Educação é investimento, não é gasto. Então, não se pode falar em contingenciamento de forma alguma, né? Então, assim, a aplicação dos recursos da educação, daquilo que também é estabelecido, para além da questão do Fundeb, dos recursos, né, do novo Fundeb, a gente tem também a questão dos 25% da Lei de Responsabilidade Fiscal. É isso, estabelecer as prioridades de fato para construir uma boa base para a educação, para que ela possa realmente acontecer. Muito se fala, né, Cláudio? Cláudio rebate muito isso aqui, inclusive, que se fala assim, a valorização do profissional não está na questão salarial só, né? Muito se fala que porque tem vários outros artifícios, outros benefícios, outras questões colocadas, benefícios que valorizam o profissional, que não é só a questão salarial. Mas há de se destacar que a questão salarial... Tá, mas dá o salário, desculpa te interromper, dá o salário real pro profissional da educação e depois vê outros benefícios. Mas primeiro dá o salário. Sim. Porque fica o negócio de benefício, mas não dá o salário... Não, a questão do salário, do piso salarial é algo que está estabelecido, que tem que ser respeitado. Mas também entra na questão da valorização profissional as condições de trabalho, né? O ambiente escolar, as condições para esse profissional desenvolver o trabalho dele, né? As condições de trabalho mesmo. Então, isso também é valorização profissional. Então, a democracia interna, a relação dos gestores públicos com esse profissional também é valorização profissional. Aqui no então, município. É todo um contexto. Eu penso, Graciela, é assim, na minha forma de pensar, mas é uma opinião. As condições de trabalho são fundamentais, importantes, ponto, fato. Só que condições de trabalhos ruins, mas com salário ruim, Piora tudo. Piora tudo, que é a realidade Lógico. hoje. Que na verdade, a realidade hoje do Brasil. Uma coisa de Campos, não é do Brasil. Agora, condições de trabalho ruins, mas com salário bom, aí você já começa a ter uma luz do fim do túnel. Eu acho que os dois têm que andar atrelados. Você não vai para um colégio, para uma escola, para chegar lá, não tem material para você aplicar uma prova, você não consegue papel, você não consegue o que, não sei o que. Então, tudo bem. Eu fico vendo lá a professora gastando dinheiro com um brindezinho para dar aos alunos. Eu acho fantástico. Eu fico vendo. Aí, sabe por quê, Rodrigo? Porque é amor, né? É amor, rapaz, é amor pelas criancinhas. Eu acho aquilo maravilhoso, eu acho aquilo espetacular. O que o professor faz é um negócio impressionante nesse país. Outra coisa, você vê, eles trabalham um ano inteiro, dá o duro danado. Os professores, se não, claro, eu não sei percentualizar isso, dar uma porcentagem para isso, mas boa parte deles doentes. Independente da idade, só para fechar meu comentário. Aí chega num sábado de manhã, esses professores vão, Rodrigo, lá para o colégio, preparam uma festa junina com o maior amor, com o maior carinho, vende pastel, vende salgadinho, vende torta, vende docinho, para juntar dinheiro para depois fazer uma festinha para o Dia das Crianças. Está alcançando onde é que está o nível da educação no Brasil? Então, por isso que eu falo, mas essa conversa de que vai valorizar o professor com isso e com aquilo e pintando, acho fantástico. Mas bota dinheiro no bolso do professor e depois vê as condições também de trabalho que são fundamentais. Sim. Acho que é nessa ordem, não sei se eu estou certo. É um comentário. Tudo faz parte do mesmo contexto. Obviamente que a valorização, através também da questão de respeito ao piso salarial, ao plano de cargos e carreira, é fundamental. Uhum. Essa valorização, ela é importante, obviamente, que o professor, como todos os trabalhadores, as classes trabalhadoras em geral, merece salários dignos que possam lhes garantir uma
uma vida, né, com dignidade, moradia, acesso à saúde, também à educação, aprimoramento, ao lazer. Então, isso tudo é importante. Eu queria que você falasse... Agora, eu só queria pegar um pouco. O adoecimento que Cláudio traz é muito em função das péssimas condições de trabalho e da incidência do assédio moral nas escolas. Tá? Então, esses são fatores de adoecimento, além do desgaste, por exemplo, da voz, né? De outros comprometimentos que cada profissão tem, né? Aquela parte mais sensível que vai afetar mais, né? Então, os professores, os profissionais de educação, também eles são muito afetados pela questão da vocal e outras... A questão psicológica também, né? Algo que gritante, com muitas né? pessoas. Tanto por parte né, da relação com, às vezes, o superior, como na relação com o aluno dentro de sala também, que a gente sabe que hoje a gente vê, né, cenas inacreditáveis de respeito ao profissional de educação por parte desses alunos e muitas vezes endossados pelos pais, né, pelos responsáveis, que a gente tem visto responsável já ir à sala de aula enfrentar professor porque não quer que chame a atenção do filho na frente dos demais. Então, assim, é algo realmente que é temeroso, né? Agora, quando a gente fala, voltando para falar agora um pouquinho antes de seguir para a pergunta de Cláudio, que é sobre a questão de movimentos aqui no município, queria que você pontuasse. Tem agora essa questão da conversa para o concurso público, que é apontado por vocês como um avanço, mas eu queria que você falasse de outras questões que hoje vocês consideram que já avançaram. A gente viu agora que teve a questão da reposição salarial de 11%? Sim. Né? Acho que foi 11%? Sim, a reposição salarial de 11%, que longe do que vocês têm de perdas ao longo dos últimos anos, né? Acho que desde 2018 não se tem um reajuste salarial, mas é apontado, né, como um avanço essa questão de, mesmo que venha parcelado, mas o que você hoje considera mais como avanço nesses últimos tempos de diálogo? Então, a questão, por exemplo, da implantação do piso nacional do magistério é um avanço. Esse ano está valendo? Porque foi ano passado. Não, mas o piso, ele é uma política que tem que ser continuada, aí é onde nós vamos chegar. Mas ele foi implantado, só que esse piso, ele tem todo mês de janeiro ele sofre uma reposição de perdas salariais. Então, não foi cumprido a reposição do piso nacional do magistério no mês de janeiro, como deveria ser. A questão dos 11% depois de tanto tempo defasado, mas é para todo o funcionalismo. É muito ruim, o parcelamento é péssimo, tá? Não atende, é uma coisa que eu acho que ficou muito aquém da expectativa do conjunto de servidores, né? Então, a gente não pode considerar isso efetivamente como um avanço. Mas, na educação especificamente, nós temos a questão do piso, que a gente tem, inclusive, hoje, luta para que seja uma política permanente de reposição das perdas salariais em janeiro, como acontece, né? Definição do MEC, o percentual de defasagem. Mas, por exemplo, o plano de cargos e carreiras e salários estava congelado há muitos anos. Tá? É uma coisa, pode não ser uma diferença muito grande, mas isso também é valorização profissional. Sim. Tá? As letrinhas? As letrinhas, o descongelamento primeiro do tempo de serviço, que é a progressão das letrinhas. Mas em Campos agora foi... Vale registrar... Esse é um avanço. Vale registrar esse avanço do governo Vladimir com o secretário Wagner. Uma luta nossa, antiga, porque estava congelado há muito tempo. Então, a gente conseguiu esse avanço do descongelamento do plano de cargos e carreira. E, nesse momento, primeiro foi a progressão por tempo de serviço, né, que são as letrinhas. A gente conseguiu ampliar as letrinhas que terminavam na letra J, agora vai até a letra O, eu acho, alguma coisa assim. Agora não sei qual é do alfabeto, mas avançou bastante, prevendo que muitos os professores, por exemplo, os professores homens, eles trabalham 35 anos, mulheres 25 anos, né, ininterrupto em sala de aula. Né? Aí tem a questão da idade também, mas aí é uma outra coisa.
mas homens trabalham mais. Então, quando parava na letra J, não contemplava estes que trabalhavam acima dos 25 anos. Então, a gente conseguiu ampliar. E também, nesse momento, estão sendo solicitados os documentos comprobatórios da formação. Então, também a progressão por formação vai acontecer. Então, assim, se mantendo esse ritmo, né, por exemplo, de ser automaticamente, você fez o mestrado, você vai progredir, você avançou no tempo de serviço, você vai progredir, eu acho que é um problema menos para a gente, e isso é valorização profissional, que o plano de cargos e carreira também trata. E que significa dinheiro no bolso do professor. Do professor. É o que eu estou falando. Acho que se você fizer uma pesquisa, posso estar muito errado e não há problema algum de me redimir, mas se fizer uma pesquisa com os profissionais da educação, não só o professor, que a gente fala muito professor, mas todos os profissionais da educação. Na minha parte, quando eu estudei, para mim, a merendeira era mais importante. Com certeza. Não, tô brincando. Aquela comidinha boazinha. Não fala. Até hoje, a gente tem exemplos são valorosas e educam, porque elas ensinam os alunos a apreciar os alimentos. Isso. E educa também na gula. Gula. Meu filho, você já comeu 3 vezes. Então, assim, mas brincadeira à parte, nessa escala de ordem, eu sempre digo, primeiro é o dinheiro no bolso do profissional da educação, e aí as condições de trabalho, porque não adianta você colocar lá também dinheiro no bolso e não tiver uma panela para cozinhar. Como é que vai ter que levar de casa? Isso acontece todo dia, toda hora, em muitas escolas. Dentro dessa questão ainda, da questão das recentes aprovações, né? A gente teve dentro, na verdade eu falei 11%, mas é 10,4%. 10,4% e 10 vezes. Não vou falar qual coisa, senão fazer propaganda de loja, não. Mas não é 10 vezes, não. Né? Mas tem 5 vezes. Ia falar. Porque prestações. O reajuste, um absurdo, gente. Você fala de respeito. 2%. O reajuste é de 10,4%, né? E aí, só para o pessoal entender, já 6% serão pagos agora nesse ano, né? 1º de agosto é a primeira parcela de 2%, e aí acho que tem o setembro não existe porque tem a questão da progressão, né, que vai acontecer, e aí depois volta lá para os 2 primeiros meses, os outros 4% vão ser pagos em 2024, né? Então, assim, esse é só para as pessoas poderem entender como vai ser feito esse pagamento. Agora, dentro desse diálogo de votação que aconteceu na Câmara, foi aprovado também a Lei Municipal 8.113, de 16 de dezembro, que dispõe sobre o Estatuto do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais do Magistério, no que se refere à tabela de vencimento do professor 1, de 16 e 20 horas. O que isso significa nessa aprovação? O que mudou com essa aprovação? Porque, na verdade, é o seguinte, esse foi um grande problema para a gente e para os nossos profissionais, nossos professores, né? Então, tem o professor, né, que trabalha da creche ao Fundamental 1, que é até o 5º ano, e o professor que trabalha, o professor 1 que trabalha no 2º segmento do ensino fundamental. No concurso foi exigido formação diferente, né? Até bem pouco tempo se exigia apenas a formação de professores para trabalhar com as séries iniciais. Mas o professor do Fundamental 2, ele tem que ter o curso superior. Então havia aí uma diferença no ingresso do piso salarial do professor. Havia uma diferença aí que girava mais ou menos uma média de 40% do professor 2, do professor 1 em relação ao professor 2. E exatamente na hora da implantação do piso nacional do magistério, foi dito assim, que o professor 1 já ganhava acima do piso. Na verdade, é uma inversão. Piso é piso, não é teto. Piso, e nós temos direito ao piso e o plano de cargos e carreira, que incide sobre o piso. E esse professor 1,
às vezes pelo tempo de serviço, por formação, talvez ele pudesse estar alguma coisa acima daquilo que é o piso. E aí foi tratado como teto. Na verdade, é o que o governo do Estado também está fazendo, né? De certa forma está fazendo, que ele conseguiu reverter ainda. E aí, então assim, a reivindicação era o respeito à proporcionalidade, que existia uma diferença do piso entre já garantia de concurso, mas o governo fez lá um estudo, disse que essa diferença era de 15%. E aí é o complemento para justamente contemplar esse professor, que não está completamente satisfeito ainda não, sabe? Porque a questão é o plano de carreira. Bem, aqui não se falou, ele vai ter o plano de cargos e carreira, tudo certinho. Mas essa diferença lá no início, na origem do concurso, é que foi o que foi revisto aí na Câmara. Também foi aprovado e foi sancionado essa semana, inclusive, outros projetos voltados aí à questão da educação. Um deles é relacionado à questão da bolsa de primeira graduação para professor e auxiliar de turma que ingressaram em curso superior, que isso, na verdade, foi ampliado a outros profissionais da educação, é isso? O auxiliar de turma também pode, porque ele tem função docente, né? Uhum. Ele trabalha na sala de aula. Mas pelo que eu percebi, isso foi ampliado agora a todos, com uma emenda apresentada em conjunto na ocasião, foi ampliada a todos os profissionais da educação, pelo menos isso foi o que foi. E é justo. Foi o que foi dito lá, né? Que vai ser ampliado a todos os profissionais da educação, né? Então, e também foi aprovado, recentemente sancionado, a questão que cria cargos de direção e respectivos vencimentos para diretores e diretores adjuntos. O que muda nisso? Isso é uma reivindicação também de vocês? Na verdade, a gratificação é uma questão, o governo, a gente não... por exemplo, para diretor adjunto, é uma diferença muito grande em relação ao diretor-geral. Então, aí tem uma outra questão, porque quando o diretor eleito ou ele indicado pela comunidade escolar e ele não é do quadro magistério, ele tem um tipo de gratificação. O diretor, que é da rede municipal concursado, ele não recebe a mesma gratificação do outro. Então, é uma questão mesmo de redefinição dessas, como que a gente fala, dessas gratificações para diretores de escola. Uhum. Então é uma redefinição nesse sentido. Também parece que foi mudado através dessa emenda coletiva lá dos vereadores, né? Foi quando... É o que eu falo, quando eles trabalham unidos, resultados vêm. Por exemplo, o professor adjunto só estava previsto no projeto para a escola com mais de 800 alunos, né? Sim. E aí se adaptou lá para que essa realidade não seja só em relação ao número de alunos, mas em relação ao tamanho estrutural, por exemplo, de uma unidade. Porque a unidade, às vezes, não tem 800, mas tem 720 alunos, né? É um prédio grande que uma diretora só não consegue dar conta, né? Então, não dá, é um absurdo. Então, assim, isso foi uma coisa também que é apontado, pelo menos assim, pelos vereadores como um avanço. Eu não sei se vocês veem dessa forma. Toda escola tem que ter um diretor e tem que ter um adjunto. Porque sozinho, como que um diretor vai levar uma escola? Pode ser uma escola pequenininha, mas é muito sério. Mas em relação à questão da Bolsa, eu gostaria de falar um pouco em relação a isso. Essa questão da Bolsa, do incentivo à formação, vamos botar Bolsa. Porque se a gente for falar em Bolsa, a gente vai ter que se reportar ao ENF, que vamos supor que a menor Bolsa é meio salário mínimo. 600 e poucos reais. Então, R$200, a iniciativa, o projeto, o incentivo à formação é extremamente importante, tá? Mas esse valor é aquém daquilo que é necessário. É estipulado o valor específico? R$200. R$200. Por 6 meses? Não, é por 5 anos, até 5 anos. Não é 6 meses, não. É para formação. Quem completo. Não tem graduação, é completo. Não era R$200 a cada por 6 mês. meses e depois renovar, não? R$200. Não, a cada 6 meses, ele tem que comprovar que ele está estudando, que ele está matriculado e ele está tendo, né, isso é no prazo máximo de 5 anos. E aí,
é uma sugestão, né? Que a gente já falou para o secretário de Educação, a gente já falou para o secretário de Administração, é uma coisa que a gente fala. Nós vivemos onde? Em Campos Goytacazes, um polo universitário importante, que vem pessoas, né, do país inteiro para estudar aqui, né? E fora do país também. E assim, aquelas parcerias entre a Secretaria de Educação e as universidades públicas, e com incentivo mesmo, e aí sem abrir mão de uma ajuda de custo, que para mim é mais ajuda de custo que se fala em bolsa, né? Para ingresso nas universidades, porque nós temos cursos de pedagogia na UENF, nós temos cursos de licenciatura no IFE, na UF também, na UENF, e obviamente que cada um vai ser livre para escolher a instituição. Alguns vão, mas a gente precisa em campus, por exemplo, de um polo CEDERJ. A gente tem os polos CEDERJ, nós temos muitas pessoas de campus que estudam, mas ela é semipresencial, mas assim, as avaliações, o polo tem em São Francisco e São Fidélis. Campus não tem. Então, é importante, e isso facilitaria também para o professor, porque, assim, não se dá muito para se viver com uma matrícula só. Então, o professor, e aí, ainda continuamos sendo uma profissão majoritariamente feminina, então, nós temos tripla jornada. Então, 2 matrículas, mais a casa, filho, gato, papagaio, né? Tudo para dar conta. Você nem colocou o marido, porque essa aí já meteu o pé também, que já não aguenta essa mala, né? Que tem o marido também. Tem o marido também. É outro problema. Então, ela nem colocou, porque, tipo assim, você colocou gato, papagaio, nem colocou o marido, que você já nem conta mais. Mas aí, assim... Rodrigo Rio. Não aguento com o Cláudio. Terrível. Então, assim... às vezes, hoje, com essa tripla jornada, fica difícil frequentar um curso presencial. Então, o online, às vezes, facilita. Mas só sei que, independente de qual instituição, e mesmo, eu acho que o valor para esse incentivo à formação está abaixo daquilo que a gente... que deveria ser. Tá? Eu acho que... Também, assim... foi implantada a política, ótimo. Começou com R$200, nada que não possa ser revisto para uma adequação lá na frente. Será que todos vão se inserir? Inicialmente tem uma previsão de 1.100 bolsas, 1.100 pessoas atendidas, né, bolsa. Que aí, né, lembrando novamente, a menor bolsa na UENF, aluno de uma universidade pública que tem bolsista, é no mínimo 600 e poucos reais. É meio salário mínimo. Então, e aí, independente de qual instituição esse profissional vai se dedicar a estudar, eu acho que esse valor no processo pode ser revisto. Eu vi ontem, né, falando sobre essa questão, eu vi ontem a prefeitura anunciou a compra de, acho que notebooks para os alunos, né? Não sei se notebook do tablet. Como é que tá essa situação? Porque Cláudio sempre cobra. Até hoje os Chromebooks não saíram, cara. Pois é, então o notebook, daqui a pouco e os Chromebooks que foi... Até hoje nada. Uma conversa que vem da pandemia. A pandemia, né? Já, né, graças a Deus foi por conta da vacina. Não precisamos de outra, nem queremos. Não precisamos de outra, nem queremos. A gente não precisa mais passar por isso, né, Cláudio? Mas assim, não se fala... parece que no bojo dessa questão dos tablets virão também os Chromebooks, mas não foi falado nada, ventilado nada sobre isso, assim, que a gente tenha uma notícia concreta a respeito disso. Na verdade, como é que tá como você avalia hoje a gestão do Marcelo Feres, por exemplo? Olha, a gestão do Marcelo Feres, ele é um profissional, né, preparado, ele tem conhecimento. Quando ele chega aqui, a gente teve um certo estranhamento, porque, assim, a realidade das nossas escolas, né, que nós conhecemos tão bem, e aí até ele se dá conta dessa realidade e tal, né, a gente teve alguns conflitos
é no início. A gente consegue ter um bom diálogo com ele, e a gente, nos nossos últimos contatos, só mesmo quando é questão pedagógica, essencialmente pedagógica, a gente se reporta à Secretaria de Educação. Mas essa questão de direitos é sempre a presença dele, com também o secretário de Administração, o Weiner, porque é quem tem condição, é a Secretaria que tem condição de alavancar aquela questão dos direitos que a gente está reivindicando, né? Mas ele tem se esforçado, né, para atender aí as demandas. Só consertando informação, a educação adquiriu 8 mil tablets para os alunos da rede municipal, né? Isso foi anunciado ontem, para ajudar nessa questão da qualidade, né? Os equipamentos ficarão sob a guarda das unidades escolares, né? Torcer para que a segurança seja reforçada, né, que não nesse aumente sentido. O número de arrombamentos. É grande, né? Então, isso é só para a gente colocar a informação aí, né? Além disso, a Secretaria também adquiriu, por meio do programa Lab Mais, 166 kits de robótica destinados a 46 unidades escolares que ofertam aí educação infantil, 84 unidades que ofertam ensino fundamental e 36 unidades que ofertam o ensino fundamental anos finais. Também adquiriu 120 kits de laboratório de matemática e ciências que estão sendo destinados a 84 unidades que ofertam ensino fundamental anos iniciais e 36 unidades que ofertam ensino fundamental anos finais, né? Outros 211 conjuntos de laboratórios Brincar e Aprender foram distribuídos para as unidades. Ainda falando sobre a questão da educação, né, a Prefeitura vai estar inaugurando daqui a pouquinho, Cláudio, agora às 11 horas da manhã, a sede da Subsecretaria de Ciência e Tecnologia, que vai ser ali na Avenida Alberto Torres, número 174, em frente ali ao Preve Campus, né? Essa sede vai ser inaugurada ali com a presença do prefeito e também do secretário municipal de Educação, Marcelo Feres, e lá vai estar funcionando um espaço que vai abrigar a sede da Escola de Formação de Educadores Municipais, né? A unidade vai oferecer espaço para a realização de projetos que visam qualificar, capacitar e aperfeiçoar a prática laboral dos profissionais da rede municipal. Você sabe, né, o que é de fato isso? Na verdade é algo... Aí eu só queria, no item anterior, que é onde anuncia os equipamentos de robótica, chegando, as unidades e tal, tudo isso é maravilhoso, desde que tenha profissionais de educação que consigam trabalhar com todo esse aparato. Eu acho que isso, por isso que tem em conjunto aí esse... Aí o concurso público é fundamental por conta disso, né? E aí, por isso está falando desse espaço que vai sendo criado agora de escola de formação para educadores municipais, que eu acredito... Esse é um projeto que o professor Marcelo Feres, ele já colocou para a gente não sabe exatamente como vai funcionar. A gente tem, eu acho que em outros tempos a gente chegou a conversar sobre isso, Cláudio Nogueira, em relação à questão dos cursos de capacitação que sempre foram muito aquém daquilo que os profissionais de educação, que os professores, de uma forma geral, esperam, né? Que muitas vezes eles aconteciam em outros espaços, né? De universidades locais aqui e tal, e às vezes o professor deixava a sua família num sábado inteiro, né? Para ir para a capacitação, chegava lá, era uma decepção, porque era para cortar papel, era para não sei o quê, e era muito aquém da expectativa. Então, a gente espera que essa escola de formação, a gente não sabe ainda o formato dela, como vai funcionar, quais os profissionais que estarão lá para fazer essa formação, mas que seja uma formação de qualidade, que em tudo de educação tem que ser de qualidade, tem que ser de excelência, de fato, né? Nós temos as universidades aqui, nós temos excelentes profissionais na área de educação que atuam nas universidades, que possam estar atendendo a esse espaço de formação e que possa realmente ser algo que faça diferença na vida profissional dos nossos profissionais de educação. Como eu falei, né, vai ser inaugurada essa nova sede, então, daqui a pouquinho, às 11 horas, com a presença do prefeito e do secretário Marcelo Feres, né, é a sede da Subsecretaria de Ciência e Tecnologia com
com espaço para essa escola de formação de educadores municipais. Inclusive, né, essa nova sede vai dispor ainda de uma sala de coordenação de tecnologias e mídias digitais, da coordenação de projetos de educação, sala de certificação de tecnologia e de informação, auditório para capacitação, sala de reuniões, sala de coordenação dos programas de bolsa, de pesquisa científica, tecnológica, extensão e empreendedorismo, né? Então essa inauguração acontece às 11 horas da manhã, né? Como eu falei, ali na Alberto Torres, e na ocasião foi anunciado também que o prefeito vai fazer a entrega de parte desses 8.000 tablets que vão ser disponibilizados aos alunos da rede municipal de educação. Os tablets saem... Tablets uma coisa, notebook outra que você falou? Não, são tablets, são eu consertei. São tablets. Perfeito. Não, mas tá aí nessa... Então os tablets vão sair primeiro do que o Chromebook? Olha, pelo que estão dito aqui, pelo menos o que foi anunciado é que serão entregues já hoje. Ó, eu recebi aqui no privado a Camila que é jornalista e assessora da comunicação. Essa menina faz um trabalho muito bom. Marcelo reforçou que os professores também receberão Chromebooks em algumas semanas. Abre aspas, estávamos aguardando o prazo previsto em contrato para a fabricação e entrega. Ah, sim. Bom, não há Os professores estão aguardando com muita ansiedade por esse equipamento. Assim, é o que eu estou falando aqui, os professores usam muito as suas coisas pessoais, celulares, sem nenhum tipo de ajuda. É o que eu falo, por que tanto a gente cobra o bolso? Vamos reconhecer, porque os caras botam o dinheiro do bolso para trabalhar. Né? É um negócio impressionante. Na verdade é isso, na pandemia o governo estadual Lembra que teve grupo e do vários municípios ofereceram uma ajuda, um dinheiro extra para compensar, porque os professores usaram seus computadores, seus celulares, muitos tiveram que aumentar a potência da internet que usavam na sua casa, luz, tudo de casa, né? E simplesmente no campus não teve nenhum tipo de verba compensatória para essa coisa. E aí o que se prometeu na época justamente eram os Chromebooks, que se espera até hoje e que a assessora de imprensa agora acaba de informar que ainda em alguns dias. Algumas semanas. Em algumas semanas. Por conta que da pode chegar até fábrica, o final do ano ou no ano que vem. A gente não tem um tempo definido, né? Uhum. Agora vai a sua pergunta, Cláudio, que você fez Vamos, lá no... Desculpa. Vamos lá. Eu agradeço a Camila aqui por nos dar esse feedback. Eu acho bacana, acho muito respeitoso isso e estar ouvindo e interagir com a gente. Eu acho isso uma demonstração de interesse em tentar pelo menos resolver o problema. E é isso que a gente tem que ressaltar. Se não a questão houver diálogo, do com diálogo a gente já encontra dificuldade. Você imagina sem diálogo. O Brasil vai tomando um sufoco agora da Jamaica nos últimos 5, 10 minutos. Gente, impressionante. 82 minutos. 82 menos 45, Rodrigo. Dá quanto? 37. Não é isso? Sim. Né, professora? Olha lá, hein? Fugiu aí da mãe do bebê. Vê se está certo aí, Rodrigo. É isso mesmo, Beto? 37? matemática. Minha nossa. Oswaldo Sul, 37 minutos. Menos 10 minutos aí. Rapaz, se tiver um descontinho, que eu acho pouco também, tem uns acréscimozinhos aí. Minha nossa. Brasil pode ir dando adeus da Copa do... Agora, Silvana Venâncio é categórica. Conhece muito de futebol. Ela foi lá no grupo, a Aloysio também está cobrando lá, o pessoal está dormindo. Vamos participar, vamos interagir, né? Tem um monte de gente falando agora. Agora sim. Comentando lá, inclusive a saída, tirou a Marta, dizendo que não seria o ideal, talvez. Né? Mas, bom, enfim, tem que tentar. Enfim, mas o Brasil, ele chega bem ao ataque, mas na hora de concluir a jogada, aí bate o nervoso, é isso aí. É cabeça. Psicológico. Eu acho que tem até mais time, mas é psicológico. O que a Silvana Venâncio colocou. Mas se a gente passar, nós vamos enfrentar os grandes lá na frente. Como é que vai ser? Mas pelo menos tem que passar. O meu caro Rodrigo Gonçalves, na bancada hoje, tem uma pergunta do Edmundo, que eu tenho 33 anos de rádio. E eu falo isso desde quando eu comecei. Campos hoje... Deixa eu, antes de você só falar
dessa pergunta, deixa eu só parabenizar o Edmundo, que o Edmundo tem feito uma cobertura muito bacana em relação à questão do solar do colégio. E ele postou até destaque lá na Folha 1, inclusive, né, que finalmente a UENF contratou uma empresa para fazer o processo, né? Na verdade, fazer fazer a licitação para começar as obras. Na verdade, é um contrato estabelecendo aí para realização de serviços de assessoria, elaboração de projeto básico, auxílio ao termo de referência, ou seja, para se construir o projeto para finalmente se iniciar a reforma do solar do colégio. Então, o que foi feito de anteontem para ontem que começou? O que aconteceu? Então, a pergunta é essa. 2 anos depois, né? Se contratou uma empresa, já é. Sim, mas e por que não contratou há 2 anos atrás? Não, é isso sim, que mas é o acompanhamento que a gente está fazendo aí, a cobrança. Ah, Carol, vou te falar. Mas foi bom. De mundo. Foi bom, muito bom e bom para a gente conhecer as pessoas como elas são. Ô Gracete, você falou mais cedo, aí a pergunta dele aqui sobre os 30 anos de rádio que eu falei que tem, existe uma proposta para inclusão efetiva da matéria de história regional nas escolas de campus. Existem condições da rede para implantar essa proposta? É a pergunta dele. E aí eu sempre cobrei aqui, como que Campos quer ter turismo se nós não temos história? Né? Como que Campos quer ter uma visitação ao solar do colégio, que é onde funciona o arquivo público, se nós não temos história? Tem um cisquinho e muito pouco. Mas assim, porque aqui nós tivemos época de ter livro de história de Curitiba. Vocês se lembram disso? Lembro, expoente. No governo Rosinha. Tragédia. Aí ficava aqui as crianças estudando a história de Curitiba. Lindo, é maravilhoso. Eu acho que quanto mais a gente puder conhecer, melhor. Conhecimento é conhecimento. Agora, primeiro, a nossa história. Por que a gente não sabe da história nossa e a gente quer explorar turismo? Não vai explorar turismo nunca. Eu acho que o caminho é muito longo por aí. A pergunta de mundo é essa. E a minha, se você colocou numa condição tão assim, definida na sua fala, que me obrigou a te fazer essa pergunta. Vai ter greve caso não haja concurso público? E não haja o cumprimento do piso salarial nacional? Olha, a questão as greves são decididas em assembleia pela categoria. Nesse momento, não há... qualquer indicativo. Não há, tá? Mas, se dentro de uma assembleia, né, a categoria entender que a pauta, por exemplo, da piso nacional, né, ela não está atendendo, ou outras demandas, né, porque nós temos uma pauta, ainda a gente está conseguindo esses pequenos avanços, a questão da programação no plano de cargos e carreiras e salários e tal, mas a gente tem ainda uma pauta grande reprimida, pedagógica e também de direitos. A gente tem algumas coisas ainda pendentes, mas pelo menos a gente destravou, e o descongelamento do plano de cargos e carreira é fundamental para a gente. Então, assim, não há hoje essa previsão, tá? Nem porque a gente não pode prever. Vamos supor que a gente consiga, a gente faça uma convocação de uma assembleia aí até o final do mês e a categoria traga esses elementos, né? Que às vezes parece que é o sindicato que decide que vai fazer greve, não é? É a categoria, porque o sindicato, ele por si mesmo, os diretores, eles não podem, né, decidir pelo coletivo. Então é isso, eu acho que não tem nesse momento não está apontado nesse momento, e pode ser que aconteça ou não, né? De acordo com a categoria. Só para a gente não deixar de falar do Estado, porque a gente acabou prolongando a conversa. Deixa eu falar da pergunta do Edmundo rapidamente. A pergunta do Edmundo mexe realmente, o complemento aí dado por Cláudio Nogueira, mexe, porque é minha área, né, sou de história. Então, assim, existe sim uma demanda muito grande do município pela valorização de sua história, e isso também, para além de não ter um incentivo ao turismo, a situação dos prédios públicos históricos aqui caindo literalmente. Aqui, infelizmente, quando você fala tombamento de um prédio público, é para cair.
Porque é a previsão de que quanto tempo ele vai levar para cair. No tombamento. De fato, a palavra literalmente o sentido da palavra. Da palavra. É para cair, ele vai cair. Porque depois que há um tombamento, ele é abandonado, as fachadas lindas que nós temos, o centro histórico, nosso centro, onde nós estamos aqui, né, nesse momento, né, o centro histórico de Campos, com fachadas lindas, que guarda muita memória, muita história, e isso realmente a gente carece de valorização. E a gente vê municípios vizinhos que têm uma valorização pela história, sabe, com muita força. Porque a história do nosso município é falar da nossa identidade. Nós temos uma história. Tem que construir na base, isso. Tem que construir na base. E aí, é óbvio, o Edmundo traz essa pergunta. A gente teve aqui a professora Marlúcia Guimarães, que sempre foi uma defensora dessa pauta no currículo das nossas crianças, da rede municipal principalmente, né? Não que em prejuízo da rede estadual, mas assim, falando da rede municipal, que inclusive foram criados material próprio, material didático com a história de Campos. E isso está onde? Precisa ser resgatado. Eu acho que a valorização pela memória, o respeito pela memória né, daqueles que construíram esse município e tal, e a gente, né, teve também muita mão de obra escrava, e a gente precisa resgatar isso. Rodrigo, fechamos? Não, só rapidamente, só falar. Só rapidamente, porque a gente fala se na rede municipal não tem esse indicativo de greve, no estado tinha uma greve em andamento que foi suspensa pela justiça. Eu queria que você falasse daquele movimento, o que avançou e como é que está o movimento? Ele foi extinto, ele é mantido, como é que está e quais são as principais reivindicações? Então, a gente começou uma greve, foram 45 dias de greve aproximadamente, por aí, uma greve dura, com um diálogo difícil, porque não foram as sucessivas audiências com a secretária e outros atores dentro da LERJ que tornou mais fácil. Muito pelo contrário, porque era audiência para dizer não. Não e não. Não a uma lei, a reivindicação para a implantação de uma lei do Piso Nacional do Magistério, que vigora desde janeiro de 2009, são 15 anos, que o Estado não cumpre. Então, assim, em 2018, o CEP entrou com uma ação judicial para a implantação do Piso Nacional do Magistério. Essas ações tiveram respostas positivas em todas as instâncias que passou. Está no STF. Tem uma decisão monocrática, precisa agora passar por colegiado, mas desde 2018, são 5 anos. Então, dentro dos 15 anos, o CEP, porque não conseguia dialogar com governadores anteriores sobre essa pauta, então impetrou essa ação para tentar avançar. Com essa morosidade da justiça, foi onde a categoria não suporta mais esperar ver o seu direito sendo colocado na prática, né? Então, numa assembleia, aprovou-se aí a greve, né? Porque a greve, ela só acontece quando você esgota todas as possibilidades. E dentro dessa questão do plano da implantação do piso, a gente não estava vendo porque tinha decisão judicial e o governador não estava cumprindo. Não cumpriu nenhuma, porque dentro dessa coisa tinha essa coisa. Agora, a gente saiu da greve, não nos sentimos derrotados, porque a gente lutou, a gente foi para lá. Suspendeu a greve? Na verdade, é o seguinte, a greve, na verdade, não foi a justiça que suspendeu a greve, porque a justiça, nesse ponto, não tem esse poder. Porque se os trabalhadores, os funcionários de educação quisessem manter a greve com código 30, com salário zerado, levar até as últimas consequências, teria aprovado e teria bancado, né? Mesmo que fosse a vanguarda, mas teria feito. A justiça não tem gerência sobre isso. Mas foi uma decisão lá, uma primeira decisão muito mais favorável ao governador,
dizendo que era ilegal, e não, muito pelo contrário. Quando teve a audiência de conciliação, o jurídico do CEP comprovou a legalidade da greve, tudo dentro do trâmite, dos prazos e da legalidade, inclusive da pauta, né? Porque ilegal estaria o Estado em não cumprir uma lei, e não os profissionais de educação por reivindicar o cumprimento dela. E ali, na audiência de conciliação, foram estabelecidos alguns compromissos de ambas as partes. Por exemplo, a educação, quando faz greve, todos já sabemos, a gente tem a questão dos 200 dias letivos, e nós devemos fazer reposição dos dias parados. E essa reposição está condicionada à devolução de possíveis descontos, como aconteceram agora nessa greve estadual. Descontos, na verdade, sabe, de muitos dias, e aí os profissionais de educação, os professores começaram a fazer reposição, estão repondo ainda, mas os descontos foram tão agressivos que o próprio governo, se vai ficar zerado... Olha, eu tenho um contra-cheque com R$ 33,87 para receber agora, pagamento, eu acho que essa semana, quinto dia útil, terceiro dia útil. Com R$ 33,87, mas tem outro que vai repor. Porque sem a reposição, como que as pessoas vão sobreviver, como inclusive vão chegar aos seus locais de trabalho, né? Então, terminou, teve isso daí. Terminou? Terminou, o Brasil empatou com a Jamaica 0-0. Não, terminou o jogo aqui. Nosso tempo também tá... Então, tá. Essa foi boa. Essa me lembra o tempo que eu era repórter de campo. Conclui aí. Você vai concluir. Então é isso. Então a gente está nesse impasse ainda. Nós estamos em estado de greve. Hoje, por exemplo, agora no Palácio, agora de manhã, 11 horas, está previsto um ato, mas era para devolução do dinheiro que foi descontado pela greve. Mas aí vai estar lá um pessoal e tal, mas aí já ontem foi anunciado, os contra-cheques já entraram, que vai ter a devolução, mas a gente continua na luta e a gente quer a implantação do piso nacional do magistério com respeito ao plano de cargos e carreira, porque esse é o grande impasse entre a categoria e o governo. Tá, a gente agradece você e com certeza a gente vai voltar a falar. Não deu pra gente. Eu sei que tem outras coisas da educação que você gostaria de falar na rede estadual, né? Que inclusive você é profissional da rede estadual e sabe dos sufocos que são enfrentados. O sufoco que é muitas vezes atuar nessas escolas, né? Então a gente deixa o convite aberto a você para uma outra oportunidade para que você esteja aqui com a gente, né? E então a gente chega ao fim desse programa com o Cláudio abriu o programa anunciando que o Brasil... Rapaz, eu tô jururu aqui, porque... Obrigado, Rodrigo, por lembrar. Rodrigo é um bom amigo, né? Cláudio... Fica à vontade, Rodrigo. Cláudio abriu esse programa com 3 gols do Brasil em menos de 2 minutos. Foi 4. Não, o 4 tava a caminho. Se não bota freio... Ai, gente, mas gente, tô rindo com respeito porque infelizmente o Brasil ficou fora aí de seguir na Copa do Mundo Feminina, mas... Edmundo botando pilha aqui, tava de 4-0, não entendi. Edmundo, você comeu mosca aí. 4-0 foi o jogo anterior. Mas é isso, agradecer a Gracete mais uma vez e espaço sempre aberto para você aqui, tá bom, Gracete? Minha amiga, obrigado. Você é sempre bem-vinda a essa casa, você... luta muito, é guerreira, tem suas companheiras lá. A gente diverge alguns pontos, isso faz parte, evidentemente, que de toda democracia e todo esse processo que a gente tanto defende, não é? Mas, assim, é tudo uma questão de entendimento. Essa divergência é para chegar a uma convergência, não é para atacar ninguém, né? Já teve embate nosso aqui, que depois o CEP participou, chegou junto, explicou, que tinha uma época que meus filhos estudavam lá no João Marcelo Martins, aí havia uma greve dos professores do tipo assim, os alunos não entram, mas a gente assina o ponto. Falei, não, aí calma aí que vocês estão fraudando a situação. Se vai fazer greve, faz greve, não assina ponto, não assina nada. A gente tá junto, tô com vocês,
meus filhos não vão para o colégio, tá beleza. Agora, se vai ter greve, mas é tipo, vai que dá o nome de barreira, paredão, uma coisa assim que eles inventam aí, mas os professores assinam, ponto. Aí não vai ter nem efeito para vocês e nem só os filhos da gente que estão perdendo, né? Mas foi tudo esclarecido, resolvido, e isso faz parte justamente disso, desse processo. Mas você é sempre bem-vindo a essa casa e obrigado por tudo. Quando eu falei terminou, quando eu era repórter de campo era assim, né? O narrador tá lá, bola, a velocidade toda, aí fala assim, tem troca-troca, tem novidade, é porque vai entrar um jogador, aí terminou, aí o narrador, terminou o quê? E você fez a mesma coisa, terminou? Não, na disciplinada, né? Você é uma graça. Você é uma graça. Então, Cláudio, Rodrigo, o Beto, né? Que eu estou conhecendo hoje, o Beto. Se a gente já passou pelo outro... É mais velho que a Continental, tá? Da época da Continental. Então, você fazia programa também aqui na Continental. Sim, fazia na Continental. Hoje reclamou dessa escada, mas não reclamava. Então, agradecer a vocês pelo convite, a Folha FM, é sempre um prazer estar aqui, aos ouvintes, a quem está acompanhando pelo Facebook, YouTube. Instagram, né? Então, agradecer e me colocando à disposição, que falar sobre educação sempre é muito instigante, é bom falar da nossa luta, esclarecer aos ouvintes, né, sobre o que está acontecendo na educação, na rede municipal, estadual, colocando aqui as ordens para quando for necessário, a gente está aqui. Bom Dia a todos. Boa sorte sempre lá, bom trabalho. Meu caro Rodrigo, amanhã estamos juntos. Estaremos de volta com o Folha no Ar. Isso. Ok? Muito obrigado por hoje, então. Até amanhã. Valeu aí, nosso placar não deu nem passou perto. Placar mentiroso. Mas tá bom, faz parte. Agora, é assim, sobre futebol, seleção brasileira de futebol feminino, cara, essas meninas são heroínas pra mim, elas fazem... E assim, as meninas, e a gente tem sim, porque agora, né, todos os times são obrigados a ter um time feminino, né? Existe essa... Eu acho que é uma virada de chave muito assim, importante. Foi a última Copa, provavelmente, do gênio, que a Marta isso, a história dela, o legado dela, isso vai ficar, né? Isso sabe o que ela falou legal numa coletiva? Assim, quando eu jogava bola, eu não tinha em quem me espelhar. Então, no futebol feminino. Então, assim, triste, no futebol triste o Brasil terminar. A Marta, ela é a maior da história sem ter um título mundial, né? E ela encerra a carreira dela, ela merecia esse título, mas aconteceu, né? Infelizmente o Brasil não chega... mas se ela continuar, tá com 37. Eu acho difícil, acho que provavelmente deve ser a última Copa dela, né? Eu não vejo ela... ela anunciou, mas você... eu não vejo... A projeção sua não é errada, não. Né? Eu não vejo ela na próxima Copa, mas, assim... tudo é possível, como você falou, né? Mas assim, quem sabe não como uma auxiliar técnica, né? Ela pode não ser campeã em campo, né? Mas pode estar compondo a equipe que a gente fala, né, dessas jogadores que vão a campo, né? Do elenco que vai a campo, mas tem todo um time por a Marta tá falando aí, né? Dessas jogadores que vão então a campo. É isso. Mas é isso, encerramos por aqui. Valeu então, meu querido, muito obrigado. E eu concluo meu raciocínio sobre o futebol feminino brasileiro. É isso, uma virada de chave importante. O mundo passou a olhar o futebol feminino com mais atenção. Tem acontecido isso. Essa Copa do Mundo, eu acho que dá uma... né? É a 9ª Copa do Mundo. Essa é a 9ª edição de Copa do Mundo. É tudo muito recente, mas que bom que o Brasil ainda teve... Não se esperava sair de grupo, né? Logo na fase de grupo. Mas é preciso, sim, também, de repente, a males que vem para bem, chamar a atenção desses investidores, dos profissionais, do desporto brasileiro, no que diz respeito ao futebol feminino. É a 9ª Copa, né? E acho que foi... Não, em 91 e 91 foi a primeira. Em 91 e 95, o Brasil também parou na primeira fase, como acontece agora. Em 1999 teve o 3º lugar, em 2003 parou nas quartas de final, em 2007 foi o melhor resultado, foi vice-campeã,
2011 parou nas quartas, 2015 e 2019 também parou nas oitavas. Então, o Brasil volta a repetir aí esse resultado que teve em 91 e 95, parando então na primeira fase. E os caras estão muito à frente da gente, né? Muito à frente em investimento, em salário de jogador. Tanto que a Marta não joga no Brasil há muito tempo. Sim. 9:03. Fechamos por aqui o Folha no Ar, de volta amanhã, agradecendo aí os nossos ouvintes e também aqui os nossos patrocinadores no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Folha no Ar de volta amanhã às 7 da manhã.